Bem, gente, hoje a gente vai continuar aqui a parte prática, né, da aula de intervalo de confiança e teste de hipótese, tá? Então é bem simples, tá? O que a gente vai ter que utilizar são as teorias que foram mostradas nas outras aulas, tá? Então, basicamente, aplicação de fórmula. Lá eu mostrei de onde vinham as fórmulas, tudo bem, mas aqui a gente vai basicamente aplicar para ter aquilo na prática, tá? Então, o banco de dados vai ser o mesmo, né? A gente tem alguns animais aqui dessas populações, que a gente vai ter o sexo, o peso e a altura, tá? Então, primeira coisa, intervalo de confiança para a média, tá? Do peso e da altura, que são as variáveis quantitativas. Com nível de 95%, coloquei todas, tá? Sem 95%. Conhecendo e desconhecendo a variância populacional, ok? Então, veja como é simples, ó. É só aplicar a fórmula, ok? Então, ó, aqui eu botei o limite inferior, então a média, no caso do peso, menos inv.norm p.n. O que é isso? É o quantio da distribuição normal padrão, ok? Já que eu conheço, nesse caso, a variância, com nível de significância de 5%. Ou seja, vejam que a fórmula aí tem 1 menos L3 sobre 2. E quem é essa fórmula L3? É o alfa. Então esse alfa é o 5% sobre 2. Ou seja, eu pego a distribuição normal e pego a probabilidade que a esquerda dele dá 97 mil por cento. Aí ela vai me fornecer esse valor. Vezes 10 VPA de ponto P, ou seja, desvio padrão populacional, dividido pela raiz do número de elementos, que é 116. Então coloquei simplesmente na aplicação. A outra do lado, aquela outra célula do lado, a única coisa que eu mudei, tirei o menos aqui e coloquei o mais. Tá? Então é menos e mais aquele erro máximo de estimativa. A altura, da mesma forma. Média menos o quantio, mais desvio padrão populacional da altura, vezes a raiz quadrada do número de elementos, tamanho amostral. A diferença aqui para baixo, eu fiz a mesma coisa, considerando que a variância é desconhecida. Então, como é que funciona? Basicamente, é a mesma expressão que vai mudar aqui. Em vez de utilizar o quantio da distribuição normal, eu vou utilizar o da t. Então, vai ser inv-t. Ou seja, vai ser o inverso que me fornece aquela probabilidade. Então, ó, o inverso de 1 menos alfa sobre 2, né? Ou seja, 97,5%. Né? Só que em vez de estar utilizando a distribuição normal, vai ser a distribuição t. Tá? Aí a distribuição pede os graus de liberdade. Então tá aqui, ó. Conte.num, tá? Menos 1, tá? Que é a fórmula pelos graus de liberdade, o parâmetro é n menos 1. Então tá aqui, vezes desvipad pontual, ou seja, dizer o padrão da amostra, que eu estou agora supondo a amostra, dividido por radiano. Então é a mesma expressão. Do lado que foi que eu mudei, troquei só o menos pelo mais. Tá aqui, menos pelo mais. E embaixo eu fiz a mesma coisa, mas para as medidas da altura. Ok? Então é bem simples. Eu vou disponibilizar essa planilha para vocês terem de referência ao aplicarem nos dados de vocês. Porque eu ministrei a teoria, né? Então agora eu estou mostrando a prática. Então para não ficar tão corrido, mesmo que vocês possam pausar o vídeo e voltar várias vezes, eu vou disponibilizar para vocês terem acesso aos comandos. Mesmo eu mostrando, eu acho que fica melhor para todos. Bom, intervalo de confiança para a proporção. Primeira coisa, calculei a proporção de animais machos dessa amostra. Então tá aqui, ó, 0,1638. E aqui eu escolhi uma raça, ou, perdão, uma população, no caso de Teresina. Então tá aqui as duas proporções. Então a mesma estratégia, né? Então, ó, primeiro, a probabilidade, né, proporção. Como é o limite inferior desse intervalo de confiança, é menos inv-norm p.n, ou seja, o quantio também é da distribuição normal. Aí aqui eu coloquei com 99%. Então eu coloquei aqui 1 menos 0,01 sobre 2, ou seja, 99 mil por cento à esquerda desse valor, tá? Vezes a raiz, aí vem da expressão, né? P, 1 menos P, tá? Sobre N, ok? Então eu vou até fazer essa correção aqui, que aqui é 1 menos P, foi até bom, tá? É bom que quando eu colocar lá, vocês já vão ter acesso a esse material.
Então tá aqui, ó. Vou corrigir aqui também, tá? Opa. Pronto. Então, ó, a proporção da amostra foi 16,38%, ok? Só que a proporção para a população de animais do sexo masculino vai estar entre 7,5% aproximadamente e 25,23%, ok? Então aqui eu fiz a mesma coisa, só que para a população de Teresina. Então vou até ver se... como eu copiei e colei a fórmula, eu cometi o mesmo erro. Então só corrigindo aqui, é P1 menos P, ok? Mas a estratégia vai ser exatamente a mesma. Até é bom que eu já percebi logo isso para fazer as correções. Pronto. Então a proporção de animais de Teresina, né, na amostra foi de 37,07%. E o real valor de animais de Teresina vai estar entre 29,69 e 44,45. Ou seja, em todo o Piauí é como se a proporção de animais de Teresina, ou seja, só os animais de Teresina estão entre 29 e 44% aproximadamente, ok? Ou seja, tem uma boa quantidade de elementos, né, de animais só em Teresina, ok? Então aqui que eu coloquei alguns valores, né, se vocês quiserem utilizar depois, tá? E esses valores aqui de medidas descritivas, para o peso, para o nível de 5%, eu coloquei a fórmula aqui, ó, inv.norm.n, tá? Para o nível de 5%. Se quiser mudar, aí você pode vir aqui e colocar, por exemplo, para o nível de significância de 20%, tá? 20%, opa, 0,2. Então, se eu quiser 0,2, ou seja, 20% de significância, que é um valor bem alto, seria dessa forma, ok? Mas vamos deixar como está. A mesma forma para a distribuição T, ou seja, professor, eu quero mudar aqui em vez de 5%, é a mesma estratégia. Você vai mudar aqui os graus de liberdade, vai colocar N-1. No meu caso tem um 116. Então, 116 e menos 1, 115. Se eu quiser aqui 20%, 1%, 10%, 5%, aí você muda só aqui, ok? O N para calcular é esse conte.num, tá? A média, desvio padrão populacional, tá? Só uma notação, mas aqui não é minha população. E o desvio padrão amostral. Então, eu usei essas medidas calculadas aqui para fazer o teste de hipótese. Então, o primeiro teste eu fiz para a altura. Então, como ficaria uma coisa muito redundante, eu fiz para a altura somente, tá? E para facilitar o conhecimento de vocês, eu coloquei aqui considerando sigma conhecido e sigma desconhecido, tá? Que é o teste aqui para normal e aqui para distribuição T, ok? Então, primeiro, teste bilateral. Vejam que aqui eu coloquei mi igual a 42. Aqui eu vou ter mi, tá? Diferente de 42, tá? Aqui eu vou ter unilateral à direita. Então, o que? Na H1, ou seja, na alternativa, eu vou ter mi maior que 42 e aqui unilateral à esquerda, mi menor do que 42, ok? A estatística do teste vai ser a mesma. De que forma? Está aqui. A média menos, isso aqui é a média da amostra, tá? Tá aqui ela. Menos a média que eu suponho ser verdade, que é o que eu quero testar, 42. Ou seja, nesse teste bilateral, eu quero testar se é igual a 42 contra diferente de 42. Dividido por, aí eu coloquei aqui, ó, desvio padrão populacional sobre Raggiani. A hipótese vai ser a mesma para todos, tá? Supondo que eu esteja testando se é igual, maior ou menor que 42. Então aqui eu coloquei a região de aceitação. Se o teste for bilateral, a 5%, vai estar entre menos 1,96 e mais 1,96, tá? Como esse valor ele está fora da região de aceitação, ele está na região crítica. Então, rejeita H0, ok? Aqui, o teste é unilateral à direita, ou seja, o H1 vai ser mi maior que 42. Então, a região crítica também vai estar à direita, tá? Então, ó, como aqui eu coloquei até a fórmula, ó, inv.norm.p 0,95.
Se eu tenho 5% de significância, sobra quanto? 95. Porque o teste só é unilateral, então todo o restante vai sobrar para um lado. Então a região de aceitação é abaixo desse quantil, que no caso vai ser 1,64. Como o valor é 3,9, ele está acima, tá, da região de aceitação. Então rejeita H0. E por fim, né, unilateral à esquerda, eu quero testar se é menor, se H1, né, é menor do que 42. Então, ó, o valor, a região crítica, vai estar à esquerda. Então aqui, ó, igual inf.norm.p, ponto N, 0,05, tá? Ou seja, a região crítica vai estar à esquerda. Então o valor vai ser menos 1,64. Então, abaixo de menos 1,64 vai ser minha região crítica e acima vai ser minha região de aceitação. Então aqui, ó, como o valor está aqui na região de aceitação, eu aceito H0, ok? Beleza, então aqui a gente já concluiu os testes, né? Aqui eu coloquei a forma do valor P, que é outra forma de decisão. Beleza, gente? Então aqui, ó, primeiro, o valor P, que foi o que eu falei, é a probabilidade de ser maior do que a estatística do teste, dado H0, ok? Então tá aqui minha estatística do teste. Então vou utilizar esse valor aqui, 3,962. Aqui eu coloquei 1 menos duas vezes, 1 menos a probabilidade de ser menor do que a estatística do teste. Vejam que eu vou ter sempre como referência a hipótese alternativa. Então, como é bilateral, é como se fosse equivalente a ser maior do que 3,9 ou mais, menor do que menos 3,9, ok? Que essa seria a ideia, ok? Então, por isso que eu multiplico por 2, porque a região crítica ela é bilateral, pode ser maior ou menor. Então, eu só multiplico por 2 no caso que é bilateral. No caso, quando é unilateral à direita, tá aqui, ó. Continua sendo a mesma coisa, a estatística do teste, né? Aí vai ser igual a 1 menos. Vejam, com a minha região unilateral à direita, então seria a probabilidade de ser maior do que a estatística do teste. Então, se o Excel, como a maioria dos softwares de estatística, ele me fornece sempre a área esquerda, para eu achar a área à direita, né, faço igual a 1 menos a expressão. Então, quando eu fizer isso, eu vou ter esse valorzinho aqui, tá ok? Então, os dois valores, como são bem menores, né, do que o alfa, que é 0,05, então rejeita H0. Vejam, aqui essa notação vai ser 7,41 vezes 10 a menos 5. Então, esse valor é bem menor do que 0,05. Aqui, ó, vou até ajeitar. Aqui é unilateral à esquerda, né? Então, vai ser a probabilidade de estar abaixo desse valor, 3. Pronto, só apagar aqui um menos. Então, ó, vejam a diferença, ó. Em vez de, como é menor e eu já tenho um valor lá, o que é que eu vou fazer? Probabilidade de ser abaixo desse valor, simplesmente. Então o valor deu 0,99962, enfim, quase 1. Ou seja, muito maior do que zero. Então você aceita fortemente que, né, a média, né, ela é abaixo de 42. Tá? Ou seja, o que é que você está testando nessa terceira opção aqui? Como a hipótese alternativa é à esquerda, a hipótese nula vai ser maior do que 42. Então você está testando a média da altura vai ser maior que 42 contra menor. Como eu aceitei H0, o que é que eu estou dizendo? A média de fato, beleza, é maior que 42. Ok? E isso com muita força, porque a probabilidade aqui, ó, o valor P foi bem alto. Ok? Professor, mas você não disse que utilizava comparava com alfa porque era dado que H0 é verdadeira? Sim, como é que a gente sabe? Porque aqui a gente está utilizando a estatística do teste, supondo que H0 é verdadeira. No caso, eu estou aceitando que, no caso, a média é maior ou igual a 42, menor ou maior que 42, ok? Só que como aqui a gente já utiliza a distribuição normal padrão, que tem média zero de desvio 1, é só utilizar essa expressão que eu coloquei, tal qual está aí, tá? Até conferir com outros softwares. Bom,
Isso aqui é se sigma for conhecido. Se sigma for desconhecido, que eu até recomendo que vocês façam na prática, mas esse. Obviamente nos trabalhos e algumas provas de concurso tem que saber todos, tá? Mas na prática esse aqui é o mais recomendado, tá? Teste para média considerando sigma desconhecido. Então a ideia, a estratégia vai ser basicamente a mesma. O que vai mudar aqui na minha estatística do teste vai ser a média, tá? Menos o valor que eu quero testar, que eu troquei 42 por 45. Tá aqui 45. Dividido por S, aí aqui vai ser o desvio padrão amostral e não populacional, como eu utilizei no caso acima, tá? Sobre raiz de N. Então a estatística do teste está aqui, vai ser esse valor. A região de aceitação, no caso aqui, vai estar entre, eu não especifiquei, mas vai estar entre menos 1,65 e 1,65. Como aqui está abaixo, né? Pertence, no caso, à região crítica, então rejeita H0. O valor P vai ser a mesma estratégia. Só que em vez de utilizar a distribuição normal, vou utilizar a distribuição T com 115 graus de liberdade. N-1, e eu tenho 116 elementos. Então está aqui a expressão. Mesma estratégia, que eu vou mudar a distribuição. Na parte de cima eu estou conhecendo desvio e eu uso a distribuição normal. Tá? Então eu vou utilizar a distribuição normal para amostral, para o estimador, que no caso é a média. E na de baixo eu desconheço. Então, como eu desconheço, eu utilizo a distribuição T, mas a estratégia vai ser a mesma, ok? Então vejam que a única que aceitou aqui foi essa aqui, ó. Ele aceita H0, ou seja, ele quer saber se é menor do que 45. E de fato a média deu 43,65. Vejam que ele aceitou com bastante propriedade. Então o que significa o quê? Que de fato a minha média vai ser menor que 45 centímetros, ok? Então é bem simples, a estratégia aqui vai ser a mesma. No caso para a proporção, que por exemplo quero testar se a proporção, tá, vai ser igual a 0,5, ou seja, se a proporção vai ser igual a 0,5. Então aqui, ó, vamos ver aqui qual foi. Primeiro utilizou L10, quem é L10? Está aqui, proporção de Teresina, tá? Eu quero testar se a proporção de animais de Teresina é igual a 0,5. Então tá aqui, ó, o valor que eu obtive da amostra, ou seja, 37 ponto algumas coisa por cento, menos o valor que eu quero testar sobre raiz de P, 1 menos P. Como é 0,5, fica 0,5 vezes 1 menos 0,5, tá? Eu vou até colocar, porque aí, quando vocês pegarem o material, fica mais simples, tá? Que não vai mudar, mas... E vou copiar aqui. Pronto. Então, se eu considerar o nível de significância de 5%, tá? Aqui vai ser a mesma ideia aqui do primeiro caso da distribuição normal, né? Então aqui a região de aceitação vai estar entre menos 1,96 e 1,96. Aqui vai estar abaixo de 1,64 e aqui acima de 1,64 para o unilateral à esquerda, ok? Então aqui eu tenho as conclusões, né, comparando a estatística do teste com a região de aceitação. Como aqui ele está na região crítica, eu rejeito H0. Aqui, como ele está na região de aceitação, tá? Ou seja, menor que 1,64 é a região de aceitação, ok? Como ele está bem menor, aceita H0. Aqui, a região de aceitação é maior do que menos 1,64. Como ele está menor, eu rejeito H0. O valor P continua sendo a mesma estratégia. E como aqui eu aproximo para a distribuição normal, fica a distribuição normal. Então vai seguir a mesma ideia dos outros dois exemplos que eu coloquei, tá? É bem simples e vocês já vão tendo acesso a esse material, podem aplicar tranquilamente no banco de dados de vocês ou em qualquer outro banco de dados que vocês tenham à disposição, no trabalho, na instituição, no estágio. É bem interessante isso para o dia de vocês, ok? Então lembrando, vejam que esses valores que eu obtive aqui nas estatísticas são com base na amostra. E com base, vejam só como é importante, ó. Com base na amostra, eu consigo inferir, ou seja, extrapolar esse valor aí que eu quero testar para a população. Então, quando eu quero testar se os animais têm uma proporção de 0,5 de ser de Teresina, eu quero saber se no Piauí
50% dos meus animais são só de Teresina, ou seja, todos os meus, por exemplo, caprinos, 50% deles estão só em Teresina concentrados? Não. A gente viu aí que essa proporção é menor. Então, beleza, a gente pode testar com outros valores, por exemplo, 0,4, tá? E assim vai. Então, esses valores são bem úteis para a gente tomar essa decisão, ok? Por exemplo, uma medida para direcionar protocolos para aumentar o número de animais, para a produção animal num estado que seja bem menor, ou não focar tanto em Teresina, já que tem uma produção animal alta, e assim vai, ok? Lembrando que aqui ó, eu coloquei no teste T um alfa de 0,1. Então aqui eu coloquei ó, os valores com base, vejam que é 0,9. Ou seja, à esquerda desse valor é 1 menos 0,1, que é 0,9. Com, no caso aqui, 115 graus de liberdade. E assim vai. Tá? Então vocês podem manipular, escolher um alfa 1%, 5%, 10%, ok? Fica a critério de vocês. No teste para média, pronto, esses três aí que eu mostrei, eles são da ementa, beleza. Mas eu mostrei dois testes a mais, o teste para a diferença de média, tá? E o teste quadrado. Então, para a diferença de média, eu utilizei, por exemplo, a média do peso, tá? Por sexo. Porque normalmente, tá? Pela fisiologia, os homens são mais pesados que as mulheres em média. Tem mulheres mais pesadas que homens e vice-versa, mas no geral, os homens são mais pesados. E de fato, aqui ó, a média do peso das mulheres é essa e a dos homens é essa. Vejam que os homens são mais pesados em média. Aqui eu tenho a quantidade de homens e a quantidade de fêmeas, de machos e fêmeas. E aqui eu tenho o desvio padrão, né? Fiz isso aqui com tabela dinâmica, beleza, gente? Então é bem útil. Nada que a gente explica aqui na disciplina é perdido. Vocês podem até achar desnecessário ou difícil, mas é útil, tá? Então vejam que foi bem útil para a gente, para não perder tempo com isso aqui. Rapidinho a gente faz essa tabela dinâmica. Para que eu fiz isso? Porque para eu fazer a estatística do teste, eu preciso fazer, é uma fórmula até grande, né? Então tá aqui, ó. Nesse caso, como eu falei para vocês durante a aula, eu considerei o teste para comparação de médias com desvios diferentes, se a gente assume que as variâncias são distintas e desconhecidas, que é o caso mais geral e possível, né? Por quê? Se elas forem iguais, ótimo, ele vai convergir para o caso em que são conhecidas. Se uma amostra for grande, a distribuição T já converge para a distribuição normal. Então esse caso aqui que eu estou falando, ele é o mais geral possível. Ele resguarda bem vocês, ok? Bom, então aqui a primeira coisa que a gente vai fazer, que essa fórmula é mais chata, mas tá aqui, ó. Aqui, ó, vou ter primeiramente calcular os graus de liberdade. Então o quadrado, né? Tá aqui, tá? De S2, 1 sobre N1 mais S22 sobre N2, dividido aí por S2, S1 ao quadrado sobre N1, tudo isso ao quadrado sobre N1 menos 1 grau de liberdade. Mais, aí vem S2 ao quadrado sobre N2, tudo isso ao quadrado, sobre N2 menos 1. Tá? Mas enfim, isso aí você já tem no material. Então está aqui só para calcular os graus de liberdade. A estatística, aí aqui é bem simples a estatística. É a média dos machos menos a média das fêmeas, dividido pela raiz. Aí vai aqui, ó, S1 ao quadrado, né, raiz quadrada de tudo isso dentro da raiz. S1 ao quadrado sobre N1 mais S2 ao quadrado sobre N2. Então eu já tenho minha estatística. Aí a região de aceitação, como eu tenho uma distribuição T com esses graus de liberdade, aí eu acho aqui o valor. Ó. Aí eu vou achar o valor para construir minha região de aceitação. Tá aqui. Não coloquei. Estranho. Bom, mas enfim, eu faço aqui. Só para conferir, ó, igual inv.t, que é a distribuição T, tá? Como o teste é bilateral, o teste é igual contra diferente para generalizar, já que vocês viram como é maior ou menor. Então eu vou colocar inv.t, tá? 1 menos
menos 0,05 sobre 2 com 31 graus de liberdade. De 30,3 a gente aproxima para 31. Aí vamos lá, vou dar um enter aqui. Opa. Acostumado a usar o ponto. Beleza, gente? Só que tem só um detalhezinho. Não, tá certo. Vejam que eu só aproximei, tá? Aqui para 2,04. E eu já dividi aqui. Se fosse unilateral ou bilateral, eu não dividiria, tá, gente? Eu não dividiria aqui por 2. Se fosse unilateral, à direita ou à esquerda. Então, vou dividir por 2 para deixar. Bom, então, ó, minha região de aceitação de H0, ou seja, que as médias são estatisticamente iguais entre si, vai estar entre menos 2,04, eu coloquei aqui, né? Entre o módulo, né? Ou seja, entre menos 2,04 e 2,04. Como a estatística do teste deu 3,68, é na região crítica, então rejeito H0. Ou seja, as médias são diferentes. Professor, mas eu não já estava vendo isso para a minha amostra? Os machos não são mais pesados que as fêmeas? Na amostra. Então vejam a diferença do teste de hipótese. A inferência serve para isso. Essa amostra, de fato, os machos são mais pesados, mas de forma geral, para essa espécie, tá? Os machos vão ser mais pesados. Então, se você pegar em qualquer cenário, os machos vão ser mais pesados, ok? Então, tem essa diferença. E aqui da mesma estratégia, né? Como o valor P, e eu uso a distribuição T, tá aqui, ó. 2 vezes 1 menos a distribuição T, que é, ou seja, a probabilidade, né? De estar... é maior do que a estatística do teste, né? Mas como aqui o Excel só me dá menor do que a estatística, eu coloco um menos para isso, que é para ter pela complementariedade a probabilidade, ok? De ser maior do que a estatística do teste, com 31 graus de liberdade. Vejam o valor P menor que 0,05, então rejeito H0. Lembrem-se, se valor P menor que alfa, eu rejeito H0. Então, eu poderia ter feito só isso. Poderia? Sim, mas de qualquer forma precisaria calcular a estatística do teste. Então, ou construir a região crítica ou calcular o valor P vai dar a mesma coisa de resultado, ok? Bom, e para fechar o teste quadrado. Vejam que eu estou fazendo esses testes aqui, podem não ter muito sentido para vocês, né? Mas dependendo de cada área, da área que cada um for atuar, vai ter mais sentido. Então, por exemplo, será que existe relação entre o sexo e a população e a cidade? Então, eu tenho esses dois sexos, obviamente, masculino e feminino, macho e fêmea. E aqui, populações Joeira, Quenova e Teresina. Então, tem aqui, ó, tabela dinâmica novamente. Tá? Aí aqui, ó, no teste quadrado, lembra que tinha a questão de observado e esperado? Então, vejam. Como eu falei lá na aula, o observado é o que eu tenho de contagem. Então, isso aqui é da minha amostra. Então, eu tenho 116 animais com essas quantidades cruzadas entre população e sexo. E o que são os esperados? Os esperados são bem simples. Ó. Por exemplo, o esperado aqui de feminino de Oeiras é uma regra de 3. Vai ser o total de feminino vezes o total de Oeiras sobre o total global. Simples. Os machos de Oeiras vai ser o total de machos de Oeiras, o total de machos, né, vezes o total de Oeiras sobre 116. E assim vai. Por exemplo, aqui, ó, vai ser o total de Teresina vezes o total de machos sobre 116. Então aqui, vejam que eu tenho os observados aqui, e aqui eu coloquei esperados. O que é a estatística? Somatório duplo, né, do quadrado da diferença entre observado e esperado sobre o esperado. Então tá aqui, ó. Igual. Em resumo, estou fazendo o quadrado, né? Eleva ao quadrado. Observado menos o esperado dividido pelo, essa é a resposta, pelo esperado. Aqui é como se fosse o quadrado de 6 menos 6,06 sobre 6,06. Aqui, o quadrado de 28 menos 30,100 sobre 30,100. Aqui vai ser o quadrado de 8 menos 5,89 sobre 5,89. Então faço isso aqui, tá? Nessa parte aqui. E a estatística, o que é que vai ser? A soma disso.
Então a estatística que eu vou ter para o teste quadrado vai ser 1,6068. Simples, tá? Pode parecer complicado, mas não é. Aí, região de aceitação. Distribuição Q quadrado com quantos graus de liberdade? Número de linhas menos 1, ou seja, 3 menos 1, 2. Número de colunas menos 1, 2 menos 1, 1. Então, tenho 2 graus de liberdade. Então, região de aceitação de H0 vai ser com a Q quadrado com 2 graus de liberdade. Está aqui. Então, aqui, ó, eu pego o quantil para construir a minha região crítica, né? Vai ser a mesma ideia. Então, aqui o quantil vai ser, ó, igual inv.quiqua, que é a distribuição Q quadrado, 0,95. Então, considerando 5% de significância, essa região aqui eu não tenho unilateral, bilateral, à esquerda ou à direita, não. É só dessa forma. Então, se eu tenho 5% de significância, à esquerda eu tenho 95. E com 2 graus de liberdade. Ok? Então, o valor dá 5,99. Abaixo de 5,99, eu aceito H0. E acima desse valor, eu rejeito H0. Como a minha estatística do teste deu 1,60, 1,6, tá? O que é que significa? Ela vai estar na região de aceitação, então aceita H0. Ou seja, não existe relação, tá, entre o sexo e a cidade. Você não pode dizer que, por exemplo, Teresina tem mais fêmeas do que machos. Você não pode. Tá? É isso que o teste diz. Professor, mas em Teresina isso pode acontecer se você pegar uma amostra? Pode, mas você não pode generalizar isso para pegar toda a população. Ok? Então existe essa distinção. E o valor P é a mesma estratégia, né? Então aqui, ó, 1 menos de Chiquiqua, tá? Que é a sintaxe do Excel. Então aqui, usa a estatística do teste, vai ter que usar 2 graus de liberdade verdadeiro, ou seja, eu estou pegando a probabilidade de ser maior do que a estatística do teste. Como Excel, novamente, só me fornece a esquerda, eu faço 1 menos a dist.quiqua, que é a probabilidade está acima da estatística do teste, para uma distribuição Q quadrada com 2 graus de liberdade, ok? Então, ó, aceita H0, ó, o valor P, 0,44, ou seja, bem maior do que 0,05. Então, como não é menor, então aceito, menor do que alfa, né? Aí eu aceito H0, beleza, gente? É muita informação? É, mas aí vocês têm à disposição tanto a teoria como a prática. Então vocês podem ir assistindo o vídeo de um, depois que consolidar o assunto da teoria, e assim sucessivamente vocês vão evoluindo, tá? Então esses testes aí vão ser úteis para a vida de vocês e vão ser cobrados aí na avaliação de vocês, tá bom? Então pelo menos, teste para a média esse e o da proporção. Mas esses aqui também são bem úteis para vocês, tá? Então, quem fizer vai ganhar uns pontinhos a mais, tá bom? Principalmente aqui quadrado, que ele é bem útil no dia a dia, bem conhecido. Então, vou salvar aqui, aí eu vou disponibilizar para vocês o vídeo e essa planilha para vocês terem acesso e para facilitar a reaplicação nos dados de vocês. Beleza, gente? Então, façam um bom proveito aí desse material.